Boa noite, queridos. Vamos hoje falar de um tema, vou fazer a introdução. Imagina você que tinha confiança em alguém, que tinha amor por alguém, que simplesmente depositava a sua vida na mão dessa pessoa, seja ele um amigo, um pastor, um irmão, um pai, um padrasto, um parente, um tio, e ele de alguma forma abusou de você. E você, a partir daquele momento, se viu no meio de um turbilhão. A partir daquele momento, você foi apontado: culpa é minha, o que eu fiz de errado? Irmãos, na lição de hoje vamos mostrar algumas faces dessa terrível mazela que assola cada vez mais as nossas famílias, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, o abuso infantil. Claro, eu como advogado, a gente sempre vem à cabeça, às vezes, da pessoa leiga, o abuso, a gente sempre pensa no abuso sexual. Existem vários abusos, existem vários jeitos de a gente acabar uma imagem de uma criança feliz. Hoje eu vou trazer os ensinos do nosso Salvador, Jesus Cristo, como a gente encarar, como a gente ajudar essas crianças a, quando elas chegarem na fase adulta, superarem esse trauma, cicatrizar essa ferida, virar a página e saber que o céu tem o melhor para ela. E ao final da nossa aula de hoje, a parte jurídica, que é importante os irmãos saberem, quem nos assiste depois, saber que existem políticas públicas, que existe toda uma rede de apoio para que a pessoa, a criança, os pais, possam superar esse momento que diria trágico na vida de uma criança. O objetivo de hoje é, biblicamente, primeiramente, mostrar que você não foi a razão do abuso, que você não foi o culpado do abuso. Quando digo você, a criança não foi a culpada, embora muitas vezes, em muitas situações, nós sabemos que a sociedade, às vezes a família, culpa o menor, principalmente quando é menina, também a mãe não ligou, olha a roupa que usa, ou o menino também, olha as amizades, olha o que ele estava vendo, sai com A, com B, com C, enfim. Nós sabemos aqui, não vamos aqui fazer um juízo, nós sabemos que muitos abusos acontecem na nossa igreja irmã, seria católica, a gente sabe muitas vezes que acontece lá, é nítido, os casos. Para você ter ideia, nos Estados Unidos, só no ano de 2022, 2023, eles celebraram acordos judiciais, e o direito dos Estados Unidos tem muito disso, para abafar o caso, para não ir à frente. Entra muito o lado monetário, isso é temerário, até onde vai o preço da sua honra, até onde vai o preço da sua dignidade, até onde vai o preço da sua alma, da sua vida. E muitas dioceses decretaram falências lá nos Estados Unidos por acordos milionários para inúmeras crianças, famílias abafaram o caso, vão deixar quieto. Foi apenas um episódio negativo na história daquele religioso lá, daquele padre, daquele arcebispo, ou enfim, daquele líder religioso, do presbítero e tal. Então foi apenas um equívoco que aconteceu na vida dele, e assim foi-se. E ficou o trauma, ficou a dor, ficou a mancha. E nós, como povo de Cristo, o que podemos fazer para essa criança, esse menino, essa menina, quando chegar na fase adulta, não ser tendencioso, ou ter tendências a ser uma pessoa oprimida, raivosa, depressiva, homossexualismo, Isso é muito nítido. Eu fui o culpado, eu fui a culpada, então eu tenho que procurar outro caminho. E a gente começa no texto base, em Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tomou em bem, para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Ou seja, o mal foi feito contra a criança, Ela foi atingida por aquele trauma que algum
ser humano ali, algum adulto achou que de alguma forma poderia abusar dela, seja um abuso psicológico, a gente vai deixar bem claro ao longo da aula, tem um abuso psicológico, tem um abuso físico, tem um abuso sexual, que começa lá atrás do psicológico, passa pelo físico e acaba culminando com o sexual. E a gente tem que olhar que mesmo o mal bater na porta dessa pessoa, dessa criança, o Senhor a toma. Não, você é minha, eu vou restaurar você. E toda a igreja, a sociedade ali, aquela cadeia unida para justamente fazer a criança, fazer aquele adolescente não se afundar cada vez mais no problema, não ficar cada vez mais se culpando, levando para a vida toda e sempre em algum momento aquele gatilho de alguma coisa que acontece na vida dela, seja na fase juvenil, na fase jovem, adulta, até mesmo em casa. Aí você imagina um pai ou uma mãe que não quer dar banho na filha, porque vai lembrar, não, mas de repente eu estou fazendo, se alguém imaginar que eu estou, ou o pai que vai tomar banho com o filho, ou trocar roupa, jogar uma bola, ir na praia, ô filha, como que é o teu short? Alguém, nossa, estranho, né? Interessado, aí, será que vão pensar que eu fiz com meu filho, eu fiz com a minha filha o que aconteceu comigo? Aí vem um gatilho, de repente a pessoa entra numa depressão, entra numa espiral de culpa, acaba criando uma barreira com o filho, com a filha. E quantos casos a gente não ouve de filhos e filhas? Qual é a lembrança que tem do seu pai? Que nunca me deu carinho. Nunca foi ruim, mas nunca me deu carinho. Por quê? Por causa de um gatilho que ele reativou um vulcão que estava inativo lá no fundo do peito dele, voltou a ter erupção e voltou aquela culpa. Aconteceu comigo lá atrás, não quero que aconteça. De repente, alguém vai falar que eu estou fazendo isso com o meu filho, com a minha filha. E nós sabemos que no meio judiciário, no meio criminal, quando se acusa uma pessoa, eu estou falando já do terceiro ponto, o terceiro abuso sexual, para você reverter, principalmente quando é o pai e a mãe, a sociedade é implacável, o judiciário é implacável. Não, se a criança falou, aí entra lá o psicólogo, tem que fazer todo o trabalho para arrancar a verdade, mas o estrago já está feito na família, né? Porque alguém vai apontar, não, eu sabia que era o pai. Tinha certeza, porque do jeito que ele cuidava da menina, era muito amor para aquela menina. Não é normal esse amor, mas é normal, né? Um pai amar seu filho, sua filha, uma mãe amar seu filho, sua filha, é normal. E as situações de abuso na infância marcam profundamente a alma. O abuso pode ser, como eu falei, verbal, físico ou sexual. Os abusos muitas vezes é alguém próximo e de extrema confiança. É um tio, é um amigo, é o professor, é a babá, é o motorista, né? Sabe que normalmente fica bem diminuto o ciclo, é o pai, é o tio, então, mas às vezes expande esse ciclo e chega num professor, chega num pastor, uma pastora, num líder, num amigo, enfim, num amigo mais velho, e tem fundamento, às vezes aí na história, remonta lá atrás na Grécia, se a gente pode falar um pouco mais à frente, onde tinha esses ensinos de adultos para o aprendiz, isso reflete ao longo da história. Quer dizer, naquele tempo, na Grécia, antiga Roma, um jovem era dado para um adulto para ensinar o que era a vida. E vocês entendem o que eu quero dizer. Então, era meio que trazemos no nosso DNA histórico o abuso que era tido como normal, mas hoje não é mais normal, porque passou-se esse tempo. Nós fomos libertos desse pecado na figura do nosso Salvador. Então, trazemos no DNA e muitas sociedades acham normais, muitas vertentes da psicologia atentam apenas como desvio de caráter. A gente não pode, é pecado, é errado. A gente tem que combater, a gente tem que ficar próximo, a gente tem que estar de olho no nosso filho, na nossa filha. Hoje em dia, que a tecnologia e o mundo, ele não bate na porta, ele praticamente escancara a nossa casa e entra através do celular que a gente tem que olhar. Ah, mas eu tenho privacidade. Então, privacidade, filho, a gente vai ter no céu. Nós e Jesus vamos ter nossa privacidade. Aqui na terra, eu, pai, mando. Enquanto você estiver na minha casa, eu vim de uma família nordestina, então quando eu estiver na casa do meu pai, a ordem é dele. Então, visualizar o celular, olhar o celular,
quem são as amizades, para onde vai, que horas volta, se está frequentando tal lugar. Então tudo isso envolve esses abusos do menor. Mas eu vou dormir na casa da minha amiga. Não vai, não vai. Ela pode dormir aqui também, não vai. Entendeu? Temos que criar costumes e criar disciplina, que isso lá na frente, na fase adulta, a pessoa estando na igreja, vai também repassar essa cultura para o seu filho, para o neto, assim por diante, e evitaremos muitos problemas. E o sofrimento é real, mas não define a identidade da pessoa. É isso que a gente começou a falar. Ela sofreu esse trauma, sofreu essa ferida, essa mancha na sua vida, mas não define. Mas a menina tinha um corpo bonito, parecia uma jovem, ou o rapaz também tinha um corpo bonito. Isso não define. Ela não é uma exploração. Ela não é um objeto que a gente coloca na vitrine. Não é algo que pede lá no site e chega depois pelo entregador. Não, é uma vida. A gente tem que cuidar dessas vidas como algo extremamente precioso. Como eu disse no começo da oração, um estudo que nós fizemos aqui, Mateus 28, cadê nós, naquele grande dia, o que a gente fez com a nossa comissão de fazer discípulos? Então, em cima disso, nós temos que sempre ensinar para nossas crianças, para o pai, para a mãe, para o tio, que cuidar dessas crianças, dos pequeninos, como o Senhor falou, vinde a meus pequeninos, é eles que são nosso futuro sempre, porque nós somos pequeninos e alguém cuidou da gente lá atrás. Para nós termos um caráter hoje, estar na igreja, passar por cima de problemas, porque temos a certeza que temos um Salvador. Então a gente tem que passar para os pequeninos, cuidar deles, que se em algum momento bater o vento, se em algum momento caminhar sobre o mar, a fé deles estiver e começar a afundar, tem que lembrar, não, tem Jesus. E para encarar esse problema que nós estamos estudando hoje, precisamos muito do céu. É a base para a gente cuidar das pessoas com esse trauma. E eu, estudando durante todo o dia, 3 salmos me chamaram a atenção, né? É o 55, que gosta de anotar, que fala da traição por alguém íntimo, o 56, que é o medo, o temor, a impotência, e o 57, fala da perseguição e a sensação de estar encurralado. Você imagina uma criança, um jovem, um adolescente que passou por algum tipo de abuso, por um pai que também foi fruto de algum abuso lá atrás e simplesmente repassou, terceirizou o seu problema. Aqui tem na nossa igreja, eu lembro, o pastor, acho que era Ristorol, se eu não estiver enganado o sobrenome dele, que ele a vida toda viu o pai dele batendo na mãe, batia nos irmãos, e era violência, era um abuso, violência física, ela batia, ele viu o irmão dele apanhar com poucos meses de idade, ele também apanhou, ou seja, a tendência era o quê? Quando ele casasse, quando ele crescesse, homem violento, beberrão, de repente drogas, mas não, ele foi achado pelo amor do nosso Jesus Cristo, ele recebeu a graça, ele procurou o quê? O céu. Hoje ele é um pastor, tem uma família, cuidou do pai, mesmo o pai sendo uma pessoa difícil, cuidou, e hoje ele cuida de famílias. Ele mostra que o exemplo dele acabou nele, porque ele tinha um pai. Como tem um louvor que fala, meu pai é bom, não sei dos outros, mas o meu pai é bom. E Jesus foi muito bom com ele, não, vai parar aqui. Ele teve ajuda talvez alguém da igreja, teve apoio na palavra, e hoje ele é um exemplo, um pastor que tem uma família bonita, cuida de famílias, investe tudo no reino do céu para formar novas famílias, para que não aconteça com as novas famílias, com os novos pais, mães, crianças, jovens, o que aconteceu com ele. Ele não falou, como diz alguns ramos da psicologia, eu não sou produto do meio, meu meio é o céu, eu sou produto do céu. Então ele falou, vai parar aqui, em mim, parou. Daqui para frente, vou escrever uma história não só para mim, para os outros. E a gente tem que procurar mostrar para essa pessoa, para esse jovem, para essa criança que está crescendo, vai se tornar aí 10, 12 anos, e 15, 16, que ela pode procurar uma nova identidade. Em quem? Em Cristo Jesus. Então a gente tem que mostrar para ela, não, você não teve culpa, você não teve, foi uma cara. Mas e por que Deus não fez nada? Não, Ele está fazendo.
Ele não te abandonou. Ele vai transformar esse mal em bem para você. Como eu expliquei algumas aulas atrás, quando a gente está diante de uma situação, temos que identificar 4 pontos. Ver por que aconteceu a situação. Foi por falta de zelo de alguém. Como é que eu tenho que reagir nessa situação? Qual é o meu propósito? E por último, a palavra que pouco se fala hoje em dia, às vezes, diante de um problema: perdão. Então eu tenho que entender, aconteceu isso comigo, beleza. Segundo, qual é o propósito? Terceiro, como é que eu vou encarar essa situação de novo? Que eu vou ver, de repente eu me torno um psicólogo, me torno um advogado, um assistente social, um líder de departamento. Será que eu vou conseguir? Eu vou se tornar um pai. Se eu ver com meu vizinho, como é que eu vou perdoar ele, ajudar essa criança, essa família? E não falar assim, não, aconteceu com ele, foi nem aí. Aconteceu comigo também, então acontece com qualquer um. E a gente que é do céu, a gente não pode pensar dessa forma. A gente tem que pensar, a gente tem que ser o diferencial. E em Cristo somos filhos amados de Deus, 1 João 3,1, né? É a nova identidade em Cristo. Segundo, Jesus é o homem de dores que entende o sofrimento, Isaías 53:3. E a história da vida é redefinida pela redenção, Romanos 8:28 e Gênesis 50:20. O Daniel Paulison, que foi o que escreveu esse estudo, o que lhe aconteceu não é a última palavra sobre quem você é. Então a gente tem que olhar para a pessoa, você não é isso, acabou. Não, mas a pessoa acabou. Se for uma menina, não, mas ele fez isso, como é que agora eu vou me relacionar com outro homem? Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou ter a família? Eu vou ter filhos? Como é que vai ser isso de novo? Eu vou ter que casar? Mas o que aconteceu com você não define quem você é. Foi um evento trágico, foi um problema na sua vida, foi uma pedra no seu sapato, sim, mas isso não define quem você é. Só que define quem você é Deus, depois você mesmo. Então você não pode se definir como erro. Não, o culpado foi eu, a culpada foi eu que errei, ou deixar alguém falar assim, você foi a culpada de que eu fiz isso com você, porque você me provocava, ou você é o culpado da outra. Você sabe que eu tenho tendências a ser dessa forma, e você provocou, você me mostrou alguma coisa que eu achava que era aquilo e não era. Enfim, aconteceu, mas não pode ser a definição da vida dessa pessoa. Então, e o caminho para restaurar essa pessoa? Esse é o começo, né? Tem que começar isso. Primeiro, enfrentar a dor com Deus, não com negação. Você não pode simplesmente falar assim, aconteceu e agora? Vou tentar esquecer. Você não vai conseguir esquecer sozinho. Você não vai conseguir nesse caminho, como qualquer coisa na vida. Existe um aforismo que Nietzsche falava que ninguém chega ao topo sozinho. Se você chegou sozinho, fez alguma coisa de errado. Então você não vai conseguir sozinho. Não, eu vou enfrentar. Igual a pessoa tem um pecado, ou tem uma tendência a um determinado pecado, aí não fala com o seu pastor. Primeiro ele tem que falar com Deus, né? No céu, se trancar lá, Deus vai lá, se tranca. Senhor, eu sozinho, mas me ajuda. Opa, deixei pastores na terra, deixei líderes de departamento, psicólogos, médicos, então deixei uma rede para você embaixo. Aqui em cima eu gerencio tudo, estamos juntos. Mas aí embaixo deixei pessoas que eu qualifiquei com conhecimento, com sabedoria, e deixei os pastores com a graça para te ajudar. Então sozinho você não vai conseguir. Orar com honestidade. Eu digo assim, pela manhã eu tenho o costume de fazer meu devocional, estudo um livro em específico. Eu estava estudando os 12 profetas menores, agora estou estudando os maiores, e eu sempre termino meu dia com o salmo, que é a adoração. Então, o salmo sempre te fala, por exemplo, hoje, o salmo 10, ou o salmo 51, que é o salmo de Davi, o pecado está na minha frente. Então, alguém falou para você que você pecou, mas você tem um Deus que te perdoou. Mas você fala assim, mas irmão, aconteceu com a determinada menina, porque também, vivia Deus dará, o menino a Deus dará, mas ela não teve culpa disso. O pecado aconteceu com ela, alguém pecou com ela, mas ela não foi a culpada disso. Então ela honestamente tem que pedir graça ao Senhor. Senhor, ensina a perdoar.
que no coração dessa pessoa que sofreu abuso cresça o perdão, floresça o perdão, e cresça o entendimento de que aconteceu, teve um propósito, como diz nosso pastor Gessé, Deus não erra, mas ela não foi a culpada e ela não pode carregar esse trauma achando que os outros, que aquela pessoa tem que morrer, é o demônio da vida dela e ela acabou a vida dela e vou ficar aqui mesmo, vou entrar na depressão, vou ser, sei lá, homossexual, vou ser uma pessoa depressiva, escondida dentro de um casulo da minha casa. Não. Ela tem que procurar sempre no Senhor a sua restauração. E através disso, com quem está à volta. É sempre que eu digo assim, quando o irmão cai, qual é a primeira parte do corpo que você move? A língua para criticar ou a mão para levantar? Então, nesse caso do abuso infantil, não cabe crítica. Nunca vai caber crítica. Se é um menino, se é a menina, se tem um corpo bonito, se é grande, não interessa. É uma pessoa que para aquele determinado momento não está preparado para viver aquilo. O menino vai crescer, vai se desenvolver, vai trabalhar, vai estudar, vai se firmar, vai se formar. A menina vai crescer. Tudo, como diz a Bíblia, tem seu tempo. Eles vão casar, então ela não precisa ser apresentada para algo que é natural, que Deus nos criou para vivermos a vida de uma forma violenta e desnecessária. Confrontar reações pecaminosas, medo, amargura, isolamento. Deus não fez isso. Deus não fez isso. Toda vez eu sofri um abuso psicológico. As comparações, quer ver o que é muito comum em família? Às vezes assim, tem a menina que é super inteligente, o menino que é mais devagar, ou o contrário. Por que você não é igual a sua prima? Só tira 10, por que você não é igual ao seu irmão? Os irmãos crescem, tá vendo? Você aí, ó, trabalha assalariado. Seu irmão passou por um concurso federal, ganha 6 vezes mais que você. Aí a pessoa começa a dizer, mas eu sou burro, né? Meu irmão, eu não consigo, somos da mesma mãe, temos o mesmo sangue, mesmo pai, comemos do mesmo arroz, do feijão, isso tudo. Mas por que meu irmão consegue e eu não consigo? Olha aí, olha o abuso psicológico, você acabou com a vida da pessoa. Como é que ela vai voltar a entender que ninguém é igual? Meu pai sempre falava assim, meu filho, olha para a sua mão, os dedos não são iguais, são tamanhos diferentes, então você não se compara a ninguém. Cada um tem seu ritmo, cada um tem seu jeito. De repente, por exemplo, eu sou péssimo em exatas. Meu negócio é humanas, né? Tanto que eu optei por uma matéria que só tinha letra. Mas eu admiro quem, eu bato palmas, eu acho lindo quem é do setor de exatas ou setor biológico, sabe? Quem é professor de biologia, ciência, aqueles nomes muito loucos lá em grego, latim, eu bato palma. Mas eu não posso me comparar a pessoa, um professor de biologia, ao engenheiro, ele é mais inteligente, ele tem uma aptidão para aquilo, pronto. Eu sou do direito, a pessoa é da biologia, e lindo, ótimo. Então esse tipo de abuso acontece muito. E quando chega na fase adulta, perdura, né? Aí a professora lá, mas você conseguiu 10 aulas, não conseguiu 20. Mas a pessoa, de repente, quem está de fora não entende que é por antiguidade, é por título, é por entre outras coisas. Mas não. Ou então o colega do trabalho, olha, fulano lá é sempre chamado para fazer orelha, você não. É preguiçoso. É preguiçoso. Porque o outro é chamado, o outro não é chamado, ou se dói. Olha, o tal fulano foi chamado para ser líder. Porque talvez ele tenha mais graça no Senhor, né? Também ele fez ser ter pago, então você só tem um tabletzinho aí, lê, ou tem 7, ou tem uns que já são mais assim, vaidosos, tem 7, 8 Kindles, mas é uma piada interna, fica depois eu explicar. Entendeu? Mas assim, a busca pelo perdão e oferecer o perdão, né? Mesmo que a reconciliação não seja possível, você não se reconciliar com o abusador, mas o perdão é verdadeiro. Eu tenho uma amiga que ela fala muito mal do pai, porque o pai lá atrás, talvez tenha até abuso, ela não queira falar, mas meu pai me abandonou. É um abuso econômico, né? Ele me abandonou, ele é isso, eu falei assim, perdoa. Mas eu vivo melhor sem ele. Perdoa. O perdão não é para ele, é para você. Eu tenho explicado para Deus, é para você o perdão. Eu não consigo. Eu falei, então, e se você magoou alguém, ninguém quiser te perdoar? Mas a pessoa tem que entender, então, você também tem que entender. Mas meu pai hoje ele está nas drogas.
ora por ele, vai atrás dele, oferece uma clínica para ele, você tem condições, né? Ela tem uma posição boa, financeira muito boa, oferece para ele internação. Se ele não quiser, oferece. É a forma de você dizer, pai, estou te perdoando, vamos cuidar. Por mais que você ame o seu padrasto, a mãe dela se casou de novo, mas ela tem um pai. Mas ele é ruim, você tem um pai. Eu tive pais maravilhosos. Se hoje eu tenho uma grande profissão, agradeço ao estivador, ao empregada doméstica, e mesmo se eles não sido tão bons, eu agradeceria. Cuidaram de mim, me deram educação, me deram caráter, me deram alimentação, me deram uma casa. Ela fala assim, ela fala, vocês crentes são diferentes. Não. Se eu não conseguir o perdão, entender o que é o perdão e dar o perdão, eu não posso olhar nunca para ele lá na cruz, pelo sacrifício que ele fez lá. Então não valeu de nada o que ele fez. Eu tento explicar para ela, vocês são diferentes. Não. Para um dia você vai entender. Aí a gente usa o velho versículo, conhecereis a verdade vai te libertar. Talvez você sofreu um abuso, pensava comigo, talvez ela sofreu aquele abuso psicológico lá atrás, do abandono, não sabe perdoar. Enfim, hoje ela vê o padrasto, mas não consegue enxergar que ela teve um pai. Ela tem um pai, ele não tem um pai. E o autor do livro, ele fala assim, a sua vida não será mais definida pelo abuso, mas pelo amor e misericórdia de Deus. Quando você entender, daí começar a se restaurar, esse evento na sua vida foi aquela página que você fez questão de virar. E não vai ler mais de novo. Mas ela foi reescrita logo depois por uma nova página, uma nova vida em Cristo Jesus. Você se restaurar, se perdoar. Se pessoas que foram... A gente tem um exemplo do Papa João Paulo II, ele sofreu um atentado e ficou na frente da pessoa que matou, ele perdoou. Você imagina que eu estou na frente da pessoa que tirou minha vida, que depois provocou inúmeras sequelas, a saúde dele foi se agravando, mas você ficar frente a frente com a pessoa que praticamente tirou a sua vida por nenhuma razão. Talvez porque não gostava da doutrina, porque, enfim, achava que não, ele é bom demais para ficar com a gente, vou matar. E ele perdoou. Então, quando você ficar na frente do abusador, talvez seja o pior momento para essa pessoa que abusou de você, seja física, psicológica, sexualmente. Eu te perdoo. Pai, ela me perdoou, ele me perdoou. Para ele seria pior do que pegar 15 anos de cadeia, 20 anos, dependendo do que fez, ou ser execrado da sociedade, ser apontado como ninguém na sociedade. Isso é muito pior. O perdão vai doer muito, então o perdão é para nós. Eu te perdoo, tá? Ele vai dizer, mas ele me perdoou, ela me perdoou. E a comunidade é o corpo de Cristo. A igreja deve ser um lugar seguro. Nós sabemos que, seja na igreja A, B ou C, acontece às vezes esses problemas do abuso, às vezes o psicológico, o físico, né? De repente, uma irmã que, não estou falando que acontece normalmente, mas de repente a irmã está num dia legal, está lá no setor no kids, né? Da igreja, e o menininho é igual o filho dela, fala assim, meu filho eu posso matar, esse aqui eu não posso, né? Aí de repente grita com a criança, grita com o menor, com o adolescente, e assim, está estressado, extravasa no pior momento que seria, dentro da igreja. E ali é aquele lugar seguro. Talvez você perdeu não uma criança, você perdeu uma família. Eu nessa igreja não venho mais, vou procurar outra. Ou melhor, não vou procurar a igreja não, porque se aqui é assim, todos são iguais. Então, não quero saber de negócio de igreja não. Eu acredito em Deus mesmo. Eu tenho Deus no meu coração. Deus é onde eu estou. Então Deus está no meu coração. Então não vou procurar mais igreja. Perdemos uma família. Talvez perdemos futuramente um professor de escola bíblica, um músico, um líder, um pastor. Talvez perdemos um casal que poderia ajudar no departamento de casais, uma mulher que poderia ajudar. Se de repente ela tem uma profissão, uma psicóloga, podia ajudar uma irmã, ou ele irmão que é um advogado, que é um construtor, podia fazer um trabalho comunitário, humanitário dentro da igreja. Perdemos, porque tudo começou lá atrás, uma criança, e quem tem filhos, sabe, é melhor bater em mim do que bater no meu filho. Então, se não cabe meu filho aqui, também não cabe em mim. Aí você perde uma família, você estraga todo um trabalho que Deus queria que você fizesse, mas por um momento de insensatez, de erro,
você deixou embora uma família. Aí o estrago, voltamos tudo que falou no começo da aula. Você vai ter que recuperar essa criança. Aí daqui a pouco essa criança vai ser o pivô da Bíblia, o pai também que mandou você levar para a igreja. Ele falou que nunca queria ir para o departamento infantil. O pai falou que a culpa foi sua, não, a culpa foi sua. Por que você foi escolher essa igreja? Aí que essa igreja A, igreja B, igreja C, ou seja, até na família você vai afetar, você pode até, daquele grito, daquele abuso infantil, pode resultar lá na frente um divórcio. E você nem saber que pode. Olha o prejuízo todo que causou um simples não, né? Um abuso infantil aqui, um grito, um tapa. Né? Não cheguei nem no pior, né? Que é o segundo mais. A culpa foi sua, não, a culpa foi sua. Acabamos com a família. Evite frases simplesmente como supere isso, ou confie em Jesus e tudo se resolverá. Sim, a gente sabe que, mas a pior coisa que a pessoa faz, não, é igual a pessoa contar com depressão, toma um banho frio que passa. Ou então a pessoa está lá magoada, a criança, o adolescente chega para o pastor, o líder, pastor, sofri isso, aquilo, outro, confie em Deus. O cair é do homem, o levantar é de Deus, não se preocupe. A pessoa, rapaz, está na Bíblia? Não. Se preocupa, esse aqui foi o sócio, ele vai vir aqui. Se ele não vier pelo amor de Deus, ele vai vir pela dor de Deus. Acabou. Você fala assim, mas eu vim procurar uma ajuda, estou mais perdido do que cego e tiroteio, como se diz, né? Então a gente tem que saber o cuidado de falar com um adolescente, ou até mesmo um adulto, quando chega, que carrega esse trauma da infância e ninguém o ajudou lá atrás. Quando ele chega aqui em cima, na fase adulta, ou a fase jovem, a gente tem que ter cuidado como chega, né? Como líder. Por isso que os líderes, né, seja pastores, líderes de departamento, eles têm que ser ensinados, doutrinados a como conversar para você não chegar todo o trabalho. Porque de repente você é líder, para não chegar no pastor, você vai, não, deixa comigo, joga aqui no peito a bola que eu vou. Aí você acaba com a pessoa. Pastor, eu tenho a pessoa cuidar aí. A pessoa, fala comigo, Adalberto. Então, pastor Nadel, aconteceu isso. Rapaz, mas o menino lá atrás não conseguiu fazer um meio de campo para chegar redondinho para cuidar. Eu tenho que cuidar de dois agora, né? Vou cuidar da pessoa ferida e vou ter que cuidar do líder. Líder, vem aqui, você não pode falar assim, você não pode fazer assim. Então, a nossa igreja, a física, tem que ser um local seguro para essa pessoa. Não, eu sei que se eu tiver um problema, eu ligo para o meu pastor, ligo para a minha líder de departamento, marco uma hora pastoral, eu vou ter minha ajuda, eu vou ter o meu ponto seguro, por mais que aconteça coisas absurdas, eu vou ter. E além da recuperação, você é chamado para a redenção. Deus transforma a dor em testemunho de cura. Quantas pessoas que sofreram de abuso e hoje são propagadores do amor de Cristo e formam pessoas para justamente levar à frente. A propósito, o Redentor no sofrimento quando entrega a Deus. Foi igual algumas aulas atrás, quando a gente supera uma animosidade, você tem que entender por que aconteceu aquilo, qual o propósito daquela situação, como você encara de novo isso acontecer na sua frente, se não for com você, for com terceiros, e como você trabalha o perdão e vai ensinar o perdão para essa pessoa passar esse perdão à frente e multiplicando perdão, multiplica a misericórdia, temos amor de Cristo e o mundo vai ser bem melhor do que foi ontem. Então, a cada dia que a gente consegue fazer isso, entender que Deus recebeu o mal e entende que aquilo pode se transformar num bem, a gente vai crescer milhões e milhões na graça do Senhor. E o que foi mal, Deus pode usar para salvar e consolar muitos. Ou seja, você sofreu esse problema e você, depois de ser um multiplicador do bem, olha, eu me curei em Cristo Jesus. Eu procurei, independente de placa de igreja, mas eu procurei na Bíblia, procurei na palavra do Senhor. Eu tinha um líder, eu tinha uma comunidade que me apoiou, eu tinha uma rede social, eu tinha uma política pública, que ao final a gente vai falar da parte jurídica dessa aula. Enfim, consegui vencer. Então eu posso também mostrar para você que está chegando agora com esse problema, que trouxe da infância, você está trazendo o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, que você também pode mudar. E Ele nos conforta para podermos consolar o
que estiver em qualquer angústia. Eu fiz apenas aí, eu diminuí esse versículo, 2 Coríntios 1,4. Então a gente pode confortar, porque fomos confortados, então a gente pode multiplicar isso, esse conforto. Em Mateus 18,6 fala: qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de moinho e submergisse na profundeza do mar. Então a gente tem que entender que quando a gente atenta contra os pequeninos, né, a gente atenta contra o Senhor também, né? Então a gente tem consciência que eles são a melhor, não digo, vamos dizer assim, a melhor parte do reino. Porque se a gente ensinar aquela criança no caminho, teremos um adulto melhor, teremos uma sociedade melhor e teremos pessoas melhores. E o reino, meu Deus, será extremamente cheio. Vamos falar agora do enquadramento jurídico, né? Em cima do abuso infantil. Vamos da parte de Deus, que é importante, é a mais importante, mas assim, como alicerce, a parte jurídica a Constituição garante a proteção, tá, às crianças, a todos, mas as crianças, no artigo 227, temos o Estatuto da Criança e Adolescente, chamado de ECA, enfim, que reforça a proteção. Crimes como estupro de vulnerável, que a gente não é somente, né, quem é professor entende isso, não é somente a conjunção carnal, né, a prática, envolve várias coisas hoje em dia, um simples toque na pessoa indesejável, um beijo, enfim. Não permito aquela bela brincadeira, meu corpo, minhas regras, mas é basicamente isso, tanto o menino quanto a menina, tá? Eu sei que se falam muito das meninas, mas os meninos também sofrem muito, às vezes, pelos adultos, o professor pedófilo, enfim, o adulto, o tio, mas os meninos também sofrem. Aqui é pouco divulgado, talvez, as proporções são muito mais das meninas, né, que aparecem na televisão, mas os meninos também são. E, às vezes o menino vê na professora ou no professor aquele porto seguro, né? Eu fiz um aprendizado, um curso que eu fui sobre abuso, né? E o palestrante apresentou para a gente, ele fez a pergunta quem nós achávamos que era mais abusada, né? Todo mundo levantou a mão achando que era menina. Mas não, menino. E ele colocou os dados lá que os meninos estão ali, sim, iguais. Sim, E em alguns lances acima das meninas. É que nós só vemos o objeto feminino, né? Mas os meninos também estão em um alto índice. Um reduto muito comum de abuso infantil masculino, time de futebol, categoria de base, o treinador, né? E o sonho de todo menino, a televisão está aí, a mídia está aí, né? É um Neymar que ganha 100 milhões, é um Cristiano Ronaldo que ganha 100, é um Messi que ganha 100, o Estevão se despediu ontem, né? E vai ganhar milhões também. Então, o menino, não, se você, vem cá, vou falar contigo, vem cá com o professor. Olha, eu posso te ajudar, porque eu tenho contato em A, em B, C, então isso que o pastor falou às vezes sempre a primeira ideia é menina, mas o menino muito mais. E tem situações que de cada 10, 7 são meninos, por incrível que pareça. Um outro dado interessante, mãe abusando de filhos. Ele trouxe esse dado também, porque a nossa ideia é sempre o masculino abusando do feminino ou do masculino, pai, o tio, sempre. E o palestrante trouxe o índice de mãe que abusa de filhos. Sim. Assim, para mim foi uma coisa, uma novidade. Eu vim conhecer esse dado na faculdade, eu estava no penúltimo ano de faculdade, e o professor de Direito Penal nos falou que é o seguinte, que ele trabalhava na região do Vale do Ribeira, Pariqueraçu, todo de registro, ele é promotor, né? E ele viu que tinha muitos casos de violência sexual contra a criança, né? Os sitiantes ali e tal. E ele chamou a atenção. E um dia ele pegou os 2 oficiais da fronteira, vamos sair, não vamos se identificar, vamos conversando. Ele falou, quem vai alugar um sítio aqui? Tem ali fulano.
foram procurando, e ele falou assim, nossa, como tem? E viu as meninas passando, com os meninos, né? Mas tem muito jovem aqui, né? E ele ouviu de uma pessoa, que aí foi quando ele puxou todo o fio da meada. Tem que ter alguém que sempre fala mais, isso é bom, né? Pra sempre falar mais. Isso é bom porque ele colocou muita gente na cadeia. Ah, o senhor gostou? Não, mas bonita menina, as meninas bonitinhas. A gente pode conseguir para o senhor. Conseguir como assim? Conseguir trabalho? Não trabalho não. Vou contratar empregada mesmo. Não. Aí entraram no assunto e descobriram que as mães aliciavam as filhas para os donos de sítio e chácara para garantir o trabalho, porque a mão de obra ali é precária, o conhecimento acadêmico baixo, 4ª série, 5ª série, e às vezes você morava no sítio, você tinha direito ali a uma casinha, uma cesta básica, o pai um salário mínimo para ser o cuidador, a mãe um salário mínimo para ser a empregada doméstica, aí tinha a menininha, aí sempre alguém ali, bonito, sua filha, fica com o tio aí, depois eu volto. E aconteceu os abusos, e quando a filha ou o filho relatava para os pais, ele ficou sabendo, a culpa é sua. Eu te falei, a culpa é sua. Ou então, temos uma casa, temos comida, temos um teto. O que é que tem? Normal isso aí com você. Mas mãe, né? quando era menino, cheio, normal. Tem tantos artistas que são, como assim são? Ou seja, estava levando o menino para o caminho do homossexual. Não, normal. Quando era menina, alguém ia ter que fazer. Ele ouviu isso. Alguém ia ter que fazer. Ainda bem que foi o nosso patrão. Ele chegou a ouvir relatos assim. Doutor, pelo menos foi o patrão, não foi ninguém estranho. Como assim ninguém estranho? Você está falando da sua filha, do seu filho. E muitas pessoas foram levadas à prisão, né? Muitos pais perderam o poder pátrio, perderam os filhos, muitos foram para adoção. Olha só, um erro, um abuso, olha o estrago todo. Se com a criança, se ela foi abusada na escola, na comunidade, se acarreta o divórcio, que se acabou com a família. Pai e mãe para cadeia, filho para adoção. E essa família que vai receber? Olha o medo de que aconteça isso nessa próxima família. Entendeu? Então, esse tema do abuso, seja o psicológico, o físico ou sexual, tem que ser visto não só lá fora, pela sociedade, com leis mais duras, com penas mais, com uma política pública um pouco mais próxima, né? Do que esse conselho tutelar é aquilo, vai fazer uma denúncia, mas se essa denúncia chegar no Ministério Público, a criança já tem crianças que são mortas. Então, quem trabalha com educação sabe disso aí, que até o conselho dela fazer alguma coisa, ou chegar numa promotoria, chegar na delegacia, já foi. Aí, infelizmente, é isso. E, enfim, aí a denúncia é obrigatória, tem o Disque 100, né? Embora em alguns momentos falhe algumas coisas, mas a gente tem que procurar sempre denunciar, correr atrás, fazer o papel de cidadão, de correr atrás de que isso seja corrigido de alguma forma, né? Enfim, dentro do Conselho do Estatuto da Criança e Adolescente, tem um artigo 5º que diz: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Então aí está bem elencado todo tipo de abuso que a criança pode sofrer. Do 15 ao 18, ele trata do direito à liberdade, ao respeito, à dignidade. Então também vai para esse lance também do abuso, aí envolve o psicológico, o físico, o sexual. O dever de comunicar, isso é qualquer pessoa, está lá no artigo 13 do Estatuto da Criança do ECA, que qualquer pessoa, mas não é comigo, não sei, eu vou falar para a irmã, não, o Disque 100 anônimo, está acontecendo, casa tal, mãe tal, pai tal, filha tal, rua tal, e diz, mas não deu liga 2, liga 3, liga 4, liga 5, uma hora vai dar certo, a gente tem que acreditar que uma hora vai dar certo. Do artigo 70 ao 74, dispõe sobre a política de prevenção. Então, toda a parte da educação, a parte de monitoramento, o Conselho Tutelar que deveria, entre aspas, né, não é uma crítica, mas é uma evidência, de ser mais atuante. Muitos conselheiros tutelares têm casos, televisão que 2 irmãos fugiram de casa, que estavam sofrendo maus tratos, que é um tipo de abuso físico, ligaram, foram denunciar os próprios pais, e o Conselho Tutelar recomendou para a Justiça que eles retornassem para a família. 2 semanas depois, os 2 foram encontrados mortos
por meio de espancamento pelos pais, porque sofreram denúncias, os pais sofreram uma pressão do judiciário, então vou descontar em você, meu querido. Medidas de proteção. Do artigo 98 até o 101, tem as medidas lá protetivas, quando há ameaça ou violação dos direitos da criança e adolescente. No artigo 129, tem as atribuições do MP, incluindo a promoção de medidas protetivas e ações penais públicas, mas eles só conseguem fazer isso quando são informados pelo Conselho Tutelar ou quando diz que sim, ou alguém vai até o Ministério Público, até o fórum, qualquer um pode ir, tá, e denunciar. Eu quero falar com o MP da parte do adolescente aí, ou do idoso, que normalmente eles trabalham sempre juntos, são dois extremos vulneráveis, né, tanto o adolescente como o idoso. Então eles podem iniciar uma ação pública, não precisa de boletim de ocorrência, você pode fazer diretamente e o Ministério Público tem essa prerrogativa de iniciar uma ação pública. O artigo 136 são atribuições do Conselho Tutelar, inclusive atendimento em casos de abuso e comunicação do Ministério Público. Eu falei que às vezes o Conselho Tutelar já deu um jeito, já deu uma bronca, ela chama a atenção do pai, da mãe, está tudo certo. Não, leva à frente para ver se o pai e a mãe têm medo, né? Ou acabam respeitando mesmo, até me dependendo, se tiver que proteger a criança, né? Que perca o poder pátrio, vá para uma família que realmente cuide, dependendo da idade, que realmente cuide. Aí tem os crimes contra a dignidade sexual que são praticados contra as crianças, é o Código Penal, que é antigo, todo mundo sabe, de 40, mas foi reformado, entrou o 217A, que é o estupro de vulnerável. Antes só entrava só conjunção carnal, mas foi modificado e entrou o ato libidinoso também. Então qualquer ato de abuso sexual, mesmo não tocando na criança ou no adolescente, menor de 14 anos, acaba ensejando como estupro de vulnerável, né? E outros crimes relacionados, tem o 136 do Código Penal, que são maus tratos, 148 é o cárcere privado, aquele lance de deixar a criança presa o dia todo, eu vou trabalhar, aquilo é cárcere privado, tá, gente? Eu sei que é uma condição social, hoje a mãe tem que trabalhar, o pai tem que trabalhar, mas eu trancar a criança em casa, fica aí, inúmeros acidentes acontecem, uma água fervendo, vai mexer no utensílio, acaba se machucando com a faca, cai em cima de alguma coisa, quebra um braço, até coisa pior. Isso é considerado cárcere privado. Mas é meu filho, eu tenho que trabalhar, doutor. Então, eu não posso fazer. A lei fala, a realidade é outra. Talvez o juiz, em muitos casos, nem aplique uma pena, porque é só a pena moral que você vai ter. Que seu filho veio a ter um óbito ou ficou com uma cicatriz ou sequela, é muito mais grave do que você ser aplicado uma pena, tá? E por último, tem a escuta especializada, tem uma entidade especializada, são os assistentes sociais, os psicólogos, tem o pessoal do CRAS, enfim, tem toda uma rede de apoio ali atrás que pode começar com a professora na escola, encaminhando para essa rede, ou procurando a Defensoria Pública aqui no Guarujá, ou a Defensoria Pública Federal, dependendo de onde acontece as duas. Se for dentro de uma aldeia indígena, por exemplo, porque a gente sabe disso, os indígenas são tratados com a legislação à parte. Então ali é Polícia Federal, Ministério Público Federal, Defensoria Pública Federal, é uma legislação bem à parte. Isso também acontece. E implicam, às vezes, que algumas coisas acontecem lá de abuso infantil, que é da cultura daquela tribo, mas já existe divergências em jurisprudência, entendimentos de juízes, que a legislação, embora seja uma cultura, mas a dignidade, a preservação da vida tem que estar acima disso. Mas é a cultura do homem de 20 anos casar com uma menina de 10, né? Então, mas existe uma legislação, mas seja parte, mas a cultura não pode sobrepujar o artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, independente da sua cultura ou não. É uma criança de 10 anos, a menina de 10 anos está casando com um homem de 20, né? Então, não tem proporção, isso aí. Aí, enfim, como eu falei, foi modificado. A Lei Maria da Penha também cabe, tá? Em caso de abuso de adolescente, porque é convivência, né? É seu filho, seu sobrinho, seu irmão, também cabe. É muito difícil, é muito raro empregar a Lei Maria da Penha. Vão direto para o Código Penal por causa do 217A, que é do estupro de vulnerável. Mas eles usam como apoio a coisa. E tem crime, inclusive tem um que é crime ambiental. Você vai falar, mas crime ambiental com criança abuso? Tem o artigo 32, parágrafo 1º, diz: se o ato de crueldade contra o animal for praticado na presença da criança, ao agravante da pena, embora indiretamente ligado à proteção da criança. Ou seja, sempre, aqui abro parênteses, não é crítica à religião, mas tem muitas mães e pais que são de religião de matriz africana e levam a criança.
Então tem os sacrifícios de animais lá, foi até tema da STF, um amigo meu que era do Candomblé, ele fez, apresentou o TCC, ganhou nota 10, porque o STF decidiu que aquilo ali não era crime ambiental, porque era da cultura, daquela matriz. Então você expõe a criança a matar desde um frango, até mesmo um bode, um porco, dependendo do trabalho que for feito, pode causar um trauma nessa criança. Então eu vendo um bicho, aí depois, daqui a pouco ela está matando um gato, está dando paulada em cachorro na rua, pega um estilingue, ou seja, não, o pai matou lá um bode, que é uma coisa maior, um gato, pega um gatinho, puxa pelo rabo, sei lá, joga no meio da rua, bate na cabeça, enfim, faz ele crime que foi causado lá atrás por esse trauma, por esse abuso, e ela achou que isso aí é normal, não foi tratado isso. Então isso entra como um crime ambiental, tá? E os órgãos de denúncia e proteção são o Disque 100, como eu falei, o Conselho Tutelar, Delegacia de Mulher ou da Criança e do Adolescente e o Ministério Público ou a Defensoria Pública que acompanha tudo isso. Perguntas?